Salve, salve! Você que está no nono ano e quer cursar um ensino médio lá no Objetivo, de graça, sem pagar nada? Sem pagar nada, pois é. É só você participar do concurso de bolsas do ensino médio para 2027. Você está no nono, vai fazer o concurso para entrar no ensino médio lá no Objetivo. Eu sou o professor Savoy, sou professor de matemática do Colégio Objetivo de São João da Boa Vista e nós estamos aqui hoje para falar sobre o concurso de bolsa do ensino médio, principalmente da área de matemática, né? O concurso de bolsa para o ano que vem vai ter uma prova, é uma prova com 15 questões de matemática, 15 questões de ciências humanas e 5 questões de português, de análise de texto, interpretação de texto. Essa é a estrutura do concurso. Na parte de matemática, que eu estou aqui para falar, teremos esses assuntos: equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau, equação do segundo grau, porcentagem e teorema de Pitágoras. Hoje aqui eu vou falar com vocês sobre equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Os outros dois temas serão desenvolvidos pelo professor Lucas num outro vídeo. Então, vamos começar falando de equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é uma igualdade que possui uma incógnita e resolver a equação significa achar o valor dessa incógnita. Normalmente a gente chama de x, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, x mais 3 igual a 5, isso é uma equação, é chamada do primeiro grau porque o x está elevado a 1 aqui. E para resolver, eu sei, você já sabe, né? Vale 2 o x, porque 2 mais 3 igual a 5. Mas existe uma técnica para isso. Se o 3 está somando, você passa ele para o outro termo, para o termo do lado de lá do igual, subtraindo, fazendo a operação inversa. Não é mudando o sinal. O sinal muda, mas não é isso. Se ele está somando, ele passa subtraindo. E aí você acha que o x é igual a 2. Se ele estiver subtraindo, por exemplo, x menos 1 igual a 3, ele está subtraindo, ele vai para o outro termo, para o outro lado da igualdade, somando 3 mais 1 igual a 4. Se ele estiver multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Se 2 vezes x é igual a 6, o x é igual a 6, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Vai para o outro lado da igualdade dividindo, e o x fica igual a 3, porque 2 vezes 3 é 6. E se ele estiver dividindo, x dividido por 3, por exemplo, igual a 4, ele está dividindo o x, portanto, ele passa com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. O x é igual a 12. É dessa maneira que nós resolvemos as equações. De um lado da igualdade, os termos que têm x e do outro lado os que não têm. É assim que resolvemos. Vamos a um exemplo aqui, que é a soma de um número com seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somado com 40. Que número é esse? Parece meio confuso, né? Mas não é. Vamos por partes. A soma de um número. Qual é esse número? Não sei. X. A soma é mais. Com seu quíntuplo. O seu quíntuplo é 5 vezes. É igual. É igual ao dobro desse mesmo número, dobro do número 2 vezes x, somado com 40. Que número é esse? Esse número é todos os termos que tem x de um lado, esse já tem x, fica aqui, 5x já está aqui, vai ficar desse lado, e o mais 2 que está somando, né, mais 2x, vai passar diminuindo, menos 2x. É igual a 40 e o 40 já está lá do outro lado. 5 mais 1, 6, menos 2, 4, 4x
é igual a 40. Agora, o 4, ele está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo o x, ou dividindo o outro termo, 40 dividido por 4. O valor desse número é 10. Se você quiser conferir, 10 mais 50 é 60. 2 vezes 10 é 20, mais 40 é 60. 60 é igual a 60. Está aí, o x é igual a 10. Esse número é 10. É assim que resolve equação do primeiro grau. Um outro tema nosso aqui, lá do começo, né? Lembra aqui, ó, cadê? Aqui. Sistemas de equações. Sistema de equação é quando tem duas equações com duas incógnitas. E nesse caso, tem várias maneiras de resolver. Nós vamos resolver pelo método da substituição. O método da substituição consiste em você isolar uma variável em uma das equações e substituir na outra. Como? Assim, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Ó. X mais 3, ou x mais y, igual a 5, e x menos y igual a 1. Isso é um sistema de equações. Tem duas equações, duas incógnitas. Resolver esse sistema é achar o valor de x e de y, que satisfazem as duas equações agora, não só uma. E o método da substituição consiste em você isolar uma das variáveis em uma equação. Eu vou usar essa aqui, ó. Poderia usar a de baixo. Uma dica para você. Procura uma variável que não está multiplicada por um número em uma das equações. Vai ficar mais fácil para você se você fizer assim. Nesse caso, como não tem nenhuma, eu posso usar que o x é igual. O 5 já está aqui, o y que estava somando passa subtraindo. Então, o x é igual a 5 menos y. Né? Aí eu vou pegar este valor de x, isso aqui não é igual a x, e vou colocar na segunda equação aqui, ó, no lugar do x. Em vez de x, é 5 menos y. E continuo a segunda equação, menos y igual a 1. Aí virou uma equação do primeiro grau, com a variável y. O menos y aqui e menos y já está desse lado da igualdade. Do outro lado da igualdade, 1. O 5 que está somando passa dividindo e fica 1 menos 5. Menos y, menos 1 dá menos 2. Menos 2y é igual a 1 menos 5, que é menos 4. Portanto, o y, passando o menos 2 para lá, ele está multiplicando, ele vai dividindo. O y vai ficar menos 4 dividido por menos 2. E aí você se lembra, um negativo dividido por negativo é positivo e 4 dividido por 2 é 2. Eu achei o valor do y, mas eu preciso do valor do x. Tem que achar os dois valores. Pois bem, olha, aqui nessa equação, o x ele é igual a 5 menos o y. E agora eu já sei qual é o valor do y, é 2. Portanto, o x é igual a 5 menos 2. O x passa a ser 3. Com esses valores de x e y, as duas equações são satisfeitas. 3 mais 2 é 5 e 3 menos 2 é 1. As duas equações são verdadeiras quando x igual a 3 e o y igual a 4. É dessa maneira que nós resolvemos sistemas de equação pelo método da substituição. Você tem outros métodos, mas não vamos ficar com esse aqui só por enquanto. O problema não é resolver o sistema, o problema é montar o sistema, né? Isso que me parece ser mais trabalhoso. Mas não é tão difícil assim. Olha só. Carlos resolveu no final de semana 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Então, se ele resolveu 36 a mais, vamos chamar de x a quantidade
de exercícios que o Carlos resolveu. E vamos chamar de y a quantidade de exercícios que quem resolveu? Como é que chama o cara aí? Newton. O Newton resolveu. Então, o Carlos resolveu 36 a mais que o Newton. A quantidade do Carlos é igual à quantidade do Newton, mais 36. Né? O Carlos resolveu a mais que o Newton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90, a quantidade que o Carlos resolveu mais o que o Newton resolveu é 90. Tá aqui, temos as duas equações. E nesse caso, o x já está isolado, né? O x é igual a y mais 36. Portanto, eu vou colocar esse y mais 36 no lugar do x. Em vez de escrever x, eu escrevo y mais 36. E eu tenho mais um y aqui ainda, né? Que já estava aqui. Vou até escrever de azul para você não se confundir com os y. Ó, esse mais y já estava, só substituir o x por y mais 36. E isso é igual a 90. Uma equação agora do primeiro grau, y mais y, os dois já estão desse lado da igualdade, 90 menos, o 36 está somando, passa subtraindo 36. 2y, porque y mais y é 2y, é igual a 90 menos 33, que vai dar 54. É 6, 10, 8 e 1, 9, é isso aí. O y, então, é 54, porque 2 vezes y dividido por 2, multiplicando passa dividindo, portanto, o y é igual a 27. Só que nós sabemos que o x, olha aqui, ó, nessa equação aqui, nós sabemos que o x é igual a y mais 36. O x, então, nesse caso aqui, como o y é 27, 27 mais 36, o x é igual a 63. Se você somar os dois, x mais y vai dar 90, e o x é igual ao y 27 mais 36, que dá 63. Está aqui, x e y. Só toma cuidado agora, porque a pergunta é qual foi o número de exercícios que Carlos resolveu, né? Carlos resolveu. E Carlos nós chamamos de x. Então, a quantidade de exercícios que o Carlos resolveu é 63. Por causa da pergunta. A solução do sistema é 63 e 27, mas Carlos é x, então é x. Eu espero que esteja tudo bem aí em resolver equação de primeiro grau e um sistema de equação de primeiro grau. No próximo item, que é equações de segundo grau, e equação de segundo grau é uma equação que tem o índice do x, desculpa, o expoente do x, 2. Então, seria x ao quadrado, e ele pode estar sendo multiplicado por um número a. Ah, o número a? Como assim o número é a? Pois é um número qualquer que nós chamamos, indicamos ele por a. O a representa um número qualquer. Mais um termo com x que pode estar sendo multiplicado por b. E também um termo que não tem x, que chamamos de c. Denominamos ABC dessa maneira. O a é o termo que é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x, e o c não tem, é o termo independente, não tem parte literal, não tem x. Muito bem, tem várias maneiras também de resolver isso aí, existem várias maneiras de resolver isso aí. Nós vamos
resolvê-la por Bhaskara, que parece que é a mais comum aí, a que o pessoal mais gosta de resolver. E Bhaskara, antes de resolver Bhaskara, temos que resolver o delta. O delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? B é esse número que multiplica o x. Só não esquece que esse sinal de mais ele está atrelado ao número. Se for menos 5, o b é menos 5, né? Mais 4ac. 4 vezes a vezes c. Esse é o delta. E as raízes, as soluções desse x aí é menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Nós teremos 2x. Um menos b mais raiz de delta, outro menos b menos raiz de delta. Sempre vai ser assim? Sempre vai ter duas respostas? Não, não é sempre que vai ter duas respostas. A quantidade de soluções depende do delta. Se o delta, vamos aqui embaixo, se o delta ele for maior que zero, existe uma raiz para ele, então teremos duas soluções, dois valores para o x. Em compensação, se o delta for igual a zero, vai ficar aqui, ó, raiz de zero, e raiz de zero é zero. Então vai só ter uma solução, que é menos b sobre 2a. Só tem uma solução. E se esse delta for negativo, quanto é raiz quadrada de um número negativo? Não existe. Você sabe disso. Não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, aqui não tem solução. Nenhuma solução. Nesse caso, nenhuma solução. É por isso que a gente calcula o delta antes. Porque se o delta for negativo, já não tem solução. Um exemplo disso, deixa eu ver se o exemplo está aqui. Tá aqui, ó, um exemplo disso. Resolva x² menos 5x mais 6. Primeira coisa é identificar quem é A, B, C. Tem um número aqui multiplicando x², né, que é o 1. Então, o A é 1. O B, como eu disse, você toma cuidado que o sinal vai acompanhar o número. O B é menos 5, isso faz toda a diferença. E o C é 6. Calculando primeiro o delta disso. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, portanto, fica b ao quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é 6. O delta vai ser menos 5 ao quadrado é 25. Menos 5 vezes menos 5 é 25. Não é menos 25, né? Não esquece. Não é menos 25. Menos 5 vezes menos 5 é 5. Esquece disso. Senão você vai dar errado. E depois você vai fazer menos 4 vezes... Vamos pôr a solução, né? 4 vezes 6 é 24 vezes 1. O delta é igual a 1. Portanto, delta positivo, duas soluções. Quais são elas? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Menos b é menos 5. Muita confusão acontece aqui. O menos é da fórmula de Bhaskara, o primeiro menos é da fórmula de Bhaskara, e esse menos 5 é do b, então é menos 5. Mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. 5 menos 5 é 5. 5 mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2. Então, temos duas soluções. Uma solução está aqui, 5 mais 1 dividido por 2, isso é 6 dividido por 2.
uma solução, x igual a 3. Outra solução, 5 menos 1 dividido por 2, que é 4, dividido por 2, que é igual a 2. Então, nós temos aqui duas soluções. O x pode ser igual a 3 ou o x pode ser igual a 2. Se você colocar 3 no lugar do x aqui nessa equação de cima, vai dar zero. Se colocar 2, também vai dar zero. Por isso que tem duas soluções, delta positivo, duas soluções. Muitas vezes a gente não quer saber exatamente qual é a solução, mas sim quantas existem. Só isso, só quero saber quantas soluções existem. Então, para isso, eu só analiso o delta. Como aqui, quantas soluções reais a equação x² menos 6 mais 9 possui? Vou analisar o delta dessa equação. Lembrando que o a é 1, porque existe um 1 aqui, né, na frente do x². O b, não esquece que o sinal faz parte, acompanha o número, é menos 6. E o c vai ser 9, porque é mais 9, o c é 9. Resolvendo o delta, delta é igual a b² menos 4a vezes c, substituindo b² menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. O delta, menos 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 9 é 36, portanto, delta igual a zero, e por isso, porque o delta é igual a zero, quantas soluções existe? Existe só uma solução. O problema nem pede para dizer qual é a solução, né? Ele só pergunta quantas soluções existem. Existe uma solução só. Isso, equação, resolve quando você tem equação. De novo, o seu maior problema não é resolver a equação, eu acredito. Aplica a Bhaskara, você já sabe, né? b² menos 4ac menos b mais ou menos raiz quadrada sobre 2a. Temos problema aqui, os problemas começam quando existe um problema. O problema é o problema, né? É montar essa equação do segundo grau. Vamos então a um exemplo aqui. Um agricultor está fazendo uma horta retangular, tal que a largura deve ser de 2 metros, menor que o comprimento. E a área total deve ser de 8 metros. Sendo x a medida do comprimento da horta, qual o seu valor? Vou tentar desenhar aqui então a horta. A horta é um retângulo, meio feio o retângulo, mas é um retângulo, tá? Acredite. O comprimento é x e a largura tem que ser 2 metros menor que o comprimento. Então, a largura é x menos 2. A área de um retângulo, você sabe que é um lado vezes o outro lado, menos 2. E essa área tem que ser igual a 4. Aplicando igual a 4, não, tem que ser igual a 8, né? Ó, não é igual a 4. Desculpa aí. Tem que ser igual a 8. Está escrito aqui, ó, 8. Não sei de onde eu tirei esse 4. É igual a 8. Aplicando a distributiva x vezes x é x². X vezes menos 2x é menos 2x. E isso é igual a 8. Passando o 8 para o outro lado, porque a equação do segundo grau para resolver por Bhaskara, eu tenho que deixar zero, né, de um termo zero. Tá aqui, ó. Aqui, ó, o termo tem que ser, a equação tem que ser um número vezes x2 mais um número vezes x mais um número igual a zero. Então eu tenho que passar o 8 para o lado de cá. E se ele está somando lá, ele passa subtraindo igual a zero. Lembrando aqui, então, que o A é 1, ó, não tem nada, ninguém aqui, ele é 1. O B, não esquece de pegar o sinal, é menos 2. O C, não esquece de pegar o sinal, é menos 8.
calculando o delta antes de tudo, para ver se isso tem solução ou não. E se tiver, nós vamos ter que usar o delta, né? Vai ser b ao quadrado. B ao quadrado é menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, e o c, que é menos 8. Menos 8. Esse delta ficaria menos 2 vezes menos 2 é 4. Menos vezes esse menos vai dar mais. Não se confunda aqui. E 4 vezes 8 dá 32. Portanto, esse delta é igual a 36. E vão haver, duas raízes. Quais seriam? Menos b, que é menos, o b é menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 36, dividido por 2a, 2 vezes 1. Isso vai ser menos 2 é 2, mais ou menos raiz de 36, que é 6, dividido por 2. Portanto, duas raízes. 2 mais 6 dividido por 2, isso é 8. Dividido por 2 é 4. Então, o comprimento pode ter 4 metros aqui. E 4 menos 2 é 2, 4 vezes 2 é 8, a área é 8, deu certo. E o comprimento também pode ser 2 menos 6 dividido por 2, que isso é menos 4 dividido por 2, que vem a ser menos 2. Então, o comprimento pode ser menos 2. Como assim o comprimento menos 2? Existe comprimento negativo? Não. Então, esse resultado, ele não serve. Ele é uma equação dessa, ele é um resultado dessa equação, mas ele não serve para o contexto do problema. Esse resultado não serve. Não existe comprimento negativo, né? Ele não serve. Porque é um comprimento e o comprimento tem que ser positivo. Portanto, qual o comprimento da horta? 4. A horta vai ter que ter 4 metros de comprimento. É isso que nós temos para mostrar para vocês sobre o concurso de bolsas lá do Objetivo de São João da Boa Vista. Lembrando você que o concurso vai ser no dia 12 de setembro, às 9 horas da manhã, lá no Colégio Objetivo. E você pode fazer a inscrição pelo site objetivosaojoão.com.br, pode ir lá no Objetivo, fazer a inscrição, e pode também pelo telefone. Está aí o telefone 36235749. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para você ir bem nesse concurso de bolsa, para você conseguir uma bolsa legal e estudar no Objetivo São João. Eu espero você o ano que vem lá.